Esta é outra experiência que me animo a compartilhar com vocês, os seguidores. A primeira história foi a de El Charlie, um operador do Corpo de Forças Especiais com quem fiz uma amizade bastante grande e que até hoje considero um irmão. Para esta segunda parte, compartilho com vocês a história de um seguidor que até hoje continua fazendo parte da manha. Por motivos óbvios, não vou dizer o nome dele, nem onde ele está, nem exatamente de qual grupo ele era, porque também não se trata de expor ninguém. Mas essa história ele me contou com uma seriedade que, sinceramente, me deixou pensando por vários dias. Ele me disse que nesse mundo conheceu um rapaz chamado José, que era de Reinosa, e me descreveu ele de um jeito que eu nunca esqueci. Ele me disse, esse moleque era indefeso como um bebê, e pode parecer estranho dizer isso de alguém que estava envolvido nesse meio. Mas, quando ele começou a me contar como ele era, eu entendi o que ele queria dizer. José não era o típico cara metido que ficava se gabando das coisas. Não era desses que se acham intocáveis ou que o tempo todo querem ficar mostrando quem são. Era mais calado, meio sorridente, daqueles que às vezes até parece que não entendem bem onde estão. Conversava sobre coisas simples, sobre comida, música, sobre sua fazenda, sobre Reinosa, sobre coisas que queria saber se algum dia desse certo para ele. Uma das coisas que ele mais dizia era que queria conhecer o mar. Nunca tinha ido a Acapulco, nunca tinha colocado os pés na areia, nunca tinha visto uma praia de verdade. Ele dizia que tinha curiosidade de saber como era a sensação da água chegando nos pés, igual nos vídeos. Isso ficou bem marcado para esse seguidor, porque no meio de tanta gente falando de dinheiro, carros ou mulheres, José falava sobre querer pisar na areia. Ele também gostava de cúmbias. Se tocasse uma, o cara começava a dançar, mesmo que estivesse cansado. Ele dizia que um dia queria ir a um show da Traca Tracalosa, comprar uma camisa boa, colocar umas botas e cantar como se não devesse nada. Os outros riam dele, diziam que ele era muito bobo por sonhar com isso, mas ele também ria e dizia, e daí? Cada um sonha com o que quer. O problema era que o lugar onde eles estavam não era para sonhos. Lá, todos chegavam por algum motivo. Uns por fome, outros por coisas, raiva, más companhias ou porque desde crianças já tinham essa vida. Mas quando você olhava bem, muitos não pareciam homens maus, pareciam crianças tentando parecer adultos. Esse seguidor me repetiu isso várias vezes. Ele me disse, eles não são soldados, não são nem mesmo malandros como as pessoas imaginam. São crianças, vários nem têm bigode ainda. Mesmo assim, já eram tratados como máquinas. O treinamento era muito pesado. Ele não disse isso como algo bonito ou motivo de orgulho, mas como algo destrutivo. Eles eram acordados cedo, cansados e doloridos, e então vinham as ordens. Flexões, corridas, carregar coisas, se jogar no chão, levantar, correr de novo, se jogar de novo. Tinha dias em que pediam 50 flexões com o punho em menos de 1 minuto, e se alguém não conseguia, faziam repetir ou levavam na marra. Também pediam barras para eles. 30 em 1 minuto, ou quantas conseguissem, mas ninguém podia dizer, não aguento mais. Se você dissesse que não aguentava, já gritavam perguntando por que veio. Não era como um treino comum, onde corrigem para você melhorar. Era mais para te quebrar para ver se você continuava. José lutava, ele não era o mais forte. Às vezes, ele acabava com mãos arranhadas, braços trêmulos e rosto sujo de terra. Mas ele não reclamava muito. Às vezes, só sentava um pouco, respirava e dizia, daqui a pouco passa. E sim, ele se levantava de novo. Quando tinha um tempo livre, que era raro, jogavam futebol ou basquete. Era aí que José mudava. Na quadra aparecia outra pessoa. Se você sabe jogar futebol, sabe que jogar de 2 toques não é fácil, porque você não tem tempo de pensar muito. Tem que receber e passar rápido, pois José conseguia jogar assim. Ele tinha controle, visão e um bom jeito com a bola. Esse seguidor me disse, ele tinha magia nos pés. E ele não estava exagerando, falava como alguém que realmente viu. Às vezes, depois de jogar, eles sentavam para fumar ou conversar. Certo dia, surgiu o assunto de uma moça que namorava o José. Parece que alguém a viu com outro. Um deles falou, eles estão fumando maconha, será que o chefe não vai notar? Outro respondeu, não fala besteira, foi ele quem vendeu para eles. Todos riram porque lá qualquer coisa virava motivo de zoação.
José também riu, mas ficou claro que aquilo o machucou. Ele não dramatizou nem fingiu ser valente. Só ficou quieto, olhando para o chão, como se estivesse engolindo a raiva. Depois se levantou e foi chutar a bola sozinho. E essa imagem ficou marcada para esse seguidor, porque ele disse que ali entendeu que José ainda era só um garoto. Um garoto que sofria porque a namorada tinha traído ele, que queria conhecer Acapulco, que queria dançar cúmbias, mas que estava num lugar onde essas coisas não importavam. O tempo passou e as coisas ficaram mais tensas. Não vou entrar em muitos detalhes, porque também não se trata de explicar como eles agiam. Mas ele me disse que teve dias em que o clima estava estranho. Como quando todos falam menos, os responsáveis ficam sérios, há menos brincadeiras e as pessoas começam a ser movidas de um lado para outro. José continuava lá, às vezes nervoso, às vezes calado, às vezes tentando se fazer de forte. Mas esse seguidor diz que, embora José tentasse aparentar, dava para ver no olhar dele que ele ainda não era feito para isso. E um dia aconteceu o que aconteceu. Ele disse que encontraram o regimento de cavalaria motorizada. Não revelou o local, nem quero citar, só contou que tudo ficou caótico rapidamente. Gritos, correria, gente se movendo para todo lado, ordens se cruzando, poeira, barulho, medo. O medo que ninguém menciona, pois ao falar desaba, mas todos trazem no rosto. No meio de tudo isso, José ficou mal. Não vou dizer como nem dar detalhes, mas ele ficou numa situação em que já não podia se mover do mesmo jeito. Esse seguidor viu. E foi aí que veio a parte que mais pesa para ele. Porque ele quis ajudar. Isso ele me repetiu várias vezes. Quis ajudar, mas ao redor tudo estava desmoronando. Os outros estavam se movendo. Ninguém queria ficar. E nesse ambiente, ninguém te espera. Não há tempo para carregar ninguém. Não há tempo para pensar bonito. Não dá tempo de fazer o certo como a gente gostaria. Se ficar ali, também fica para trás. José olhou para ele, segundo me contou. Não sabe se falou algo ou só olhou, pois nesses momentos nem processamos direito. Ele disse que sentiu como se José pedisse para não deixá-lo. E ele não pôde fazer nada, teve que ir embora, e essa frase ele disse com um peso muito forte. Eu tive que deixá-lo. Ele não disse eu o deixei, como se não importasse. Ele disse eu tive que deixá-lo, como alguém que ainda quer se justificar para si mesmo porque sabe que não se perdoa. Ele me disse que se ficasse, também iriam deixá-lo, e eu acho que é isso que mais mexe com a cabeça dele. Porque ele sabe que provavelmente não havia outra opção, mas isso não tira a culpa dele. Depois, ele soube que José não voltou mais. E aqui vem uma das partes mais pesadas dessa vida, porque não houve funeral, não houve despedida, não teve alguém que fosse buscá-lo como deveria ser. Não teve uma mãe abraçando um caixão, não teve amigos dizendo algumas palavras. Não teve nada disso. Aqui não tem funerais, ele me disse. Nem vão te buscar, nem vão te esperar. E aí ele soltou uma pergunta que, para falar a verdade, ficou na minha cabeça. Como explicar para sua mãe que não te esperaram? Era isso que mais doía nele. Pensar na mãe do José, talvez ela nunca soube o que aconteceu. Para ela, o filho ainda era o garoto de Reinosa, que sonhava ver o mar. E não alguém que ia acabar largado em uma história que ninguém ia contar por completo. Esse seguidor me disse que depois, quando pôde, tentou dedicar algumas palavras a ele. Não foi um funeral propriamente dito, porque não houve nada formal. Foi mais entre aqueles que o conheceram, entre os poucos que ainda se lembravam dele como pessoa e não como mais um número. E ele disse que quando chegou a sua vez de falar, não sabia o que dizer. Porque o que você diz sobre alguém que foi embora assim? Ele não podia dizer que ele era um herói, nem dizer que morreu por algo bonito ou inventar uma história limpa. Só pôde dizer o que era verdade. Que José era de Reinosa, que ele queria conhecer o mar, que gostava de cúmbias, que queria ir ver a Tracalosa, que jogava futebol como poucos. Mesmo envolvido nessa vida, ele ainda era um garoto. Ele diz que sua voz falhou ao mencionar Acapulco. Porque ali ele entendeu que José nunca mais pisaria numa praia. Nunca mais colocaria os pés na areia. Nunca mais iria àquele show que tanto falava. Nunca mais voltaria para a mãe dele, como certamente prometeu alguma vez. E isso é o que mais dói até hoje. Não é a adrenalina, não é o barulho, não é o medo. O que dói é lembrar de José como ele era antes de tudo acabar. Rir de qualquer besteira, dançar quando tocavam cúmbias, jogar futebol de 2 toques, ficar sério quando falavam da namorada dele.
Dizer que algum dia ia conhecer o mar. José foi um desses. E esse seguidor diz que às vezes, quando ouve uma cúmbia ou vê vídeos de Acapulco, se lembra dele. Não como alguém do crime, não como alguém mau. Lembra dele como o garoto que tinha sonhos simples e que nunca conseguiu realizá-los. Por isso quis contar essa história, não para justificar nada, não para fazê-lo parecer um santo, mas porque, segundo suas palavras, também há pessoas que ficam presas nessa vida antes de saberem quem poderiam ter sido. E se você tem uma história que te pesa ou que nunca contou, talvez compartilhá-la seja uma forma de que outra pessoa também entenda o que não se vê de fora.